área da vida, porque eles acham que isso aí é um assunto recente, é uma coisa da modernidade, apesar de que agora nós vivemos os tempos modernos. Eu acho que tem ajudado no sentido de piorar a situação das pessoas, porque é a correria, é aquela cobrança, a vida moderna, a gente já vê que é diferente, né? Eu que sou um pouco mais velha que vocês, eu vejo que como a gente vivia antes e agora, a própria correria do dia a dia agita nossas emoções, tira a gente do equilíbrio. Então, o objetivo da nossa aula é aprender a lidar com as nossas emoções, sabendo que não existe uma emoção certa ou errada, existe como lidar com ela. Porque as emoções foram dadas por Deus para nos mover em direção a Ele, para nos proteger, mas o pecado, né? O pecado que quando ele entrou no mundo, e tudo que era bom, ele teve o poder, tem o poder de distorcer, de fazer ficar ruim. Cabe a nós que temos o Espírito Santo habitando em nós, que conhecemos a Jesus como nosso Salvador, fazer diferente, usar as ferramentas que Deus nos deu na palavra dele para melhorar a nossa vida, né? Para melhorar a nossa saúde emocional, porque Deus, ele quer cuidar de nós por completo, né? Ele não está só preocupado em nos ver bem, às vezes a gente está tão preocupado com a saúde, né? Nós estamos vivendo uma época que eu tenho percebido que as pessoas têm se preocupado bastante com a saúde física, com a alimentação saudável, exercício, isso é importante. Mas Deus também, ele quer cuidar da gente como um todo, da nossa parte emocional, da nossa parte espiritual, principalmente. E eu falei lá na matéria de saúde emocional 1, que o nosso corpo, o nosso espírito é a parte que a gente se conecta com Deus. Né? Quem não aceitou Cristo como Salvador ainda, a Bíblia fala que não, as pessoas que não têm o Espírito de Deus não entendem as coisas espiritual, porque parece loucura para ela. Então, ela não, embora ela conheça, ouça falar de Deus, mas ela não consegue ter um relacionamento, uma intimidade com Deus, porque ela não é nascida de novo, nascida do Espírito. Então, ela não consegue lidar com as coisas espirituais. Por quê? Porque a parte nossa que faz com que nós nos conectamos com Deus é o Espírito. E a parte nossa que a gente se conecta com as pessoas é a nossa alma, né? Nosso interior, é o campo onde reside as nossas emoções, e a Bíblia chama isso de coração. Por quê? Você já notou que quando você alguma emoção, ou seja, do medo, da alegria, ela desperta em você algum gatilho assim, uma coisa que mexe ao nosso coração. O coração dispara, né? Quando a gente está apaixonado e vê a pessoa amada, o coração dispara. Então, por isso que é chamado de coração. O coração ali é um símbolo, né? Um símbolo das nossas emoções. Então, a gente vê a Bíblia falando sobre o nosso coração, para a gente tomar cuidado com o nosso coração, para a gente não ficar confiando no nosso coração. Por quê? Porque realmente as emoções foram dadas por Deus, o pecado veio e bagunçou com tudo, e se a gente for agir na nossa vida pelas nossas emoções, que são corrompidas pelo pecado, a gente vai se meter em encrenca. Por isso que nós precisamos com a palavra de Deus, que é a parte que faz com que a gente se conecte com o nosso Criador, com o nosso Salvador, buscar as ferramentas para melhorar o nosso coração, não confiar nele, porque ele pode levar a gente à destruição, né? E o nosso corpo é a parte nossa, visível de nós, que a gente conecta com o ambiente, né? Se eu quero, e eu estou aqui, se eu vim aqui da minha casa, aqui no prédio da igreja, eu
tive que usar o meu corpo, né? O meu corpo é que me leva o meu espírito e minha alma onde eu quero ir. Então, é muito importante a gente saber disso, porque quando Deus fala assim, olha, toma cuidado com o seu coração, Ele está querendo dizer, olha, toma cuidado com as suas emoções, cuide dela, porque ela vai influenciar no seu corpo, ela vai influenciar na sua vida espiritual. Então, Deus, ele realmente, se você ler, eu pedi aquele desafio para vocês do livro de Provérbios, eu não sei se vocês perceberam, como o livro de Provérbios fala muito sobre emoção, né? Fala sobre a ira, fala sobre muitas coisas que Deus nos instrui na palavra dele, sobre a gente cuidar, né? É claro que a gente não vê os termos que são modernos usados hoje para emoção, mas é usado os termos que a Bíblia fala, a gente vê que Deus está falando dos nossos sentimentos, das nossas emoções, tá? Então a gente viu na aula passada, vou dar só uma revisãozinha, porque para a gente entrar hoje, eu usei um personagem como Saul, que sempre eu observo assim o comportamento dele, como ele foi uma pessoa que ele viveu, ele teve uma vida improdutiva, uma vida, eu acho que ele teve uma vida triste, e ele morreu de uma forma assim, bem triste também, porque praticamente ele acabou, ele estava quase morrendo, mas ele se jogou em cima da lança dele, uma pessoa, a vida marcada por fracasso, por derrota espiritual, né? Porque a Bíblia fala que o Espírito Santo se apartou dele, porque naquela época isso acontecia. Agora, como crentes, o Espírito Santo veio para ficar para sempre conosco, e nós podemos, com as nossas emoções, entristecer o Espírito Santo, apagar o Espírito Santo dentro de nós, porque quando a gente não quer ouvir, deixa nossas emoções, né, a nossa carne, talvez, falar mais alto, então a gente entristece o Espírito. Mas na época do Saul, o Espírito Santo saiu dele. E quando o Espírito Santo saiu dele, a gente vê que a Bíblia fala que um espírito ruim da parte de Deus entrou nele. Então nós sabemos que Deus não ia mandar um espírito maligno, um demônio para ele. Eu acredito que ali, sem o Espírito Santo, que alegrou a alma dele, o espírito dele por um tempo, e agora sem aquela doce consolação do Espírito Santo dentro do coração dele, ele se tornou uma pessoa amarga, invejosa, irada, né? E a gente vê que a vida dele não teve uma trajetória feliz, né? E eu falei que o que eu observo, você pode observar também, olhando a vida de Saul, você pode também observar outros problemas que ele tinha, mas uma das coisas que eu parti desse princípio é que hoje em dia eu vejo muitas pessoas tendo esse problema de baixa autoestima, e parece até que há pessoas que pensam que ele tem uma baixa autoestima, é uma pessoa humilde, assim, ele não gosta de aparecer. Isso aí não tem nada a ver uma coisa com a outra. Humildade é uma coisa, baixa autoestima é outra, bem diferente. E eu tenho observado com pessoas que eu já convivi, às vezes até familiares, que pessoas que têm baixa autoestima, ao contrário do que a gente pensa, elas são às vezes orgulhosas, no sentido de autoafirmação, né? Porque ela, como ela se sente menor que os outros, quando ela tem uma oportunidade, ela quer provar que ela não é aquilo que ela acha que os outros estão pensando dela. Então, quantas vezes, assim, no trabalho, na igreja, no convívio nosso com as pessoas, a gente vê isso. A gente vê pessoas tentando se autoafirmar, fazendo coisas que não são boas, que traz destruição, tanto para ela, para os relacionamentos familiares, na igreja. E isso aí eu acho que aconteceu um pouco com Saul. Ele se sentia incapaz, e quando ele subiu no trono, quando ele achou que agora ele era uma pessoa importante, ele
ele queria aparecer, né? Queria que os outros soubessem quem ele era. E eu falei para vocês na última aula da questão da identidade. Quando a gente sabe quem nós somos em Cristo, nós temos a capacidade de superar a baixa autoestima, porque eu acho que todo mundo já passou por baixa autoestima alguma vez na vida, principalmente quando a gente está na adolescência ou quando a gente, algum período da vida, até de adulto, às vezes dá uma baixa autoestima em relação a alguma área da nossa vida. Eu não sei falar bem, outra, eu não sei cantar bem, eu não sei fazer tal coisa, você fica com baixa autoestima em alguma área. Então, mas tem pessoa que ela tem uma baixa autoestima generalizada, ela se acha feia, se acha pobre, se acha incapaz, e acha que ela não é importante, e se isso aí fosse uma coisa assim de humildade, não, eu não sou nada mesmo, porque a Bíblia ensina a gente a entender que sem Cristo a gente não é nada, mas não é isso do que eu estou falando. É quando a pessoa, mesmo ela sabendo disso, tendo Jesus na vida delas, ela não olha para aquilo que Deus já fez por ela, o que ela é em Cristo, mas ela está olhando para a vida de outras pessoas. Que pode gerar invejas e outras coisas muito ruins, se a gente não tomar conta dessa parte aí. Porque eu estou falando da autoestima, porque isso aí é uma área da nossa saúde emocional, né? Ela não é uma emoção, mas é uma área que trata da saúde emocional e que, se ela não for cuidada, ela vai trazer consequência, né? Olha lá, no slide está escrito: os traumas mal resolvidos causaram consequência em Saul. Então, todo oprimido, né? Quando ele passa a ter poder, ele tende a se tornar um opressor. Se ele, né, não souber, né, resolver consigo mesmo e com Deus, e foi isso que aconteceu com Saul, que acabou caindo espiritualmente, parou de ter uma comunhão, intimidade com Deus, né, se é que ele conseguiu chegar nesse nível na vida espiritual dele. Então, é isso que a gente não pode deixar acontecer com a gente, e também com as pessoas que nos rodeiam. Nós estamos aprendendo aqui, não só para nós, mas para a gente lidar com pessoas, né? Pessoas que chegam, às vezes, na igreja com esse problema, ou pessoas que estão bem, de repente, acontece isso, ela começa a ficar com algum problema emocional, e você não sabe como ajudar. Então, isso aí vai ajudar vocês a tratar, aconselhar pessoas, tá? Aí eu coloquei lá, né, para a gente reconhecer a nossa identidade em Cristo, o que Ele fez por nós, que nós somos, Ele recebeu a gente como filho. Toda vez que você ficar, então, lá para baixo, você lembra: olha, eu posso aqui, eu não sou nada mesmo aqui nesse mundo, sou um pecador, mas eu sou um pecador resgatado por Jesus. Olha, eu sou filho de Deus. Então, não é para você ter orgulho, mas para você firmar essa identidade, saber quem você é. Quando você sabe quem você é, não importa o que os outros pensam de você, você está firmado na graça, né, de Cristo, e sabe que, olha, em nada eu sou merecedor, mas a graça de Cristo me alcançou, e agora eu tenho poder, no sentido de capacidade de vencer essas coisas que acontecem aqui nesse mundo. Depois, ter contentamento com o que você é em Cristo, porque tem pessoas que ele sabe que ele é salvo, ele é resgatado do poder das trevas e transportado para o reino da luz. Todas essas coisas a pessoa sabe, mas mesmo assim ela fica olhando, igual o povo no deserto, eles tinham sido libertos, mas eles tinham saudade dos melões e das cebolas do Egito. Então, muitas vezes na nossa vida, mesmo sabendo de tudo isso, a nossa nova posição que nós alcançamos por meio da graça, da fé em Cristo, não por nós mesmos, mas o que Ele fez por nós de resgatar, de tirar a gente do lamaçal do pecado, né? E colocar a gente no reino do Filho, do seu amor
pelo sangue de Cristo. Então, mesmo assim, a gente fica vendo pessoas lá no mundo fazendo coisas que parecem agradáveis e a gente fica pensando, nossa, acho que eu estou perdendo tempo, olha, eu preciso ganhar dinheiro, eu preciso ter Às vezes não é coisa... às vezes, quando a gente fala isso, não é mundanismo só, mas às vezes coisas legítimas, boas, pode fazer a gente ficar pensando, mas eu estou aqui, mas eu estou perdendo meu tempo, porque eu podia estar fazendo isso, isso, isso. Então, essas coisas podem tirar a gente da nossa verdadeira identidade. Então, tira o contentamento. Quando tira o contentamento, abaixa a autoestima. É a mesma coisa de quando você está com febre, você toma um banho de água morna, baixa a temperatura. Então, quando o crente, ele deixa de reconhecer a sua identidade, ele deixa de ter o contentamento com aquilo que ele é hoje em Cristo, ele para de pensar nas coisas do alto, ele para de ser contente e aí ele começa a baixar a autoestima. E quando a gente não consegue fazer isso, que eu estou falando de ter esse contentamento, busca auxílio do Senhor para manter, não só para reconhecer, mas também para manter a sua identidade, porque nós não vamos ter nossa vida não é linear aqui. A gente é altos e baixos, né? Então tem dia que as coisas estão bem, então você está super alegre e tal, e tem dia que as coisas dão errado. Então, como que a gente vai manter o nosso contentamento, não deixar a gente perder a nossa identidade, esquecer quem eu sou? Manter a identidade é saber quem eu sou no momento de sucesso, que está todo mundo te aplaudindo, e no momento que está todo mundo vaiando você, você tem que manter quem você é. E eu sempre lembro, quando eu vejo penso sobre isso, eu vejo Daniel e os seus amigos na Babilônia. E eu vejo como eles conseguiram conservar a identidade deles, mesmo numa terra distante, com outro idioma, com outra cultura. O rei, a primeira coisa que fez foi mudar o nome deles, porque o diabo ele tem esse propósito de tirar a nossa identidade em Cristo. Ele ama, aliás, a última moda que o inimigo colocou no nosso mundo atual é trabalhar em mudar, fazer as pessoas ficarem, que palavra que eu uso aqui? Pessoas a não saber a identidade dele, tanto espiritual, porque ali é falsos profetas, é tantas coisas, cada dia, né, com a tecnologia, toda hora você vê ainda mais agora com essa questão da guerra, se você olhar nas redes sociais, cada hora aparece um dando a sua opinião. Então, nós voltamos para a palavra de Deus e nós temos que ficar firme lá conhecendo, porque aquele que conhece a palavra de Deus, ele tem que manter até as emoções estabilizadas nessas horas. Então, voltando aos meninos lá na Babilônia, o rei, ele mudou o nome deles, porque queria o quê? Que eles perdessem a identidade, não soubessem quem eles eram mais. E nos momentos de crise na nossa vida, o inimigo não quer que você saiba quem você é. Então, você começa a misturar tudo na sua cabeça, e é nessas horas que você pode ver que eles lá na Babilônia, em terra estranha, eles não só tinham a identidade deles reconhecida, eles poderiam estar revoltados. Por que nós estamos aqui se a gente serve a Deus e a gente está aqui no meio, aqui na Babilônia, juntamente com os que desobedeceram, mas Deus tinha um plano para a vida deles, né? Que olha o que aconteceu com eles. Eles foram todos bem-sucedidos na Babilônia. Porque eles tinham contentamento, eles sabiam quem eles eram, mesmo que o rei mudou o nome deles, mas eles sabiam que eles pertenciam ao Deus verdadeiro, não traíram o Deus deles, em momento algum, e também eles mantiveram a sua identidade, mesmo na hora da luta, deles estar lá cativo na Babilônia, e também mantiveram a sua identidade quando eles foram colocados em posição de destaque
no reino da Babilônia. Então, com a gente vai ser assim, nós vamos ter essas provações, esses momentos que nós vamos ter que tomar decisões, né? E importantes. E agora, como que eu vou me estabilizar diante dessa situação e vou saber gerenciar essas coisas, esses conflitos que estão acontecendo aqui dentro de mim, ou com pessoas, ou eu vou me esquecer quem eu sou e vou perder todo, estragar meu testemunho, ficar com sequelas, traumas e sequelas emocionais, porque eu não soube controlar as minhas emoções. Então, acho que Deus não quer isso, Ele quer que a gente saiba gerenciar isso, por isso que nós estamos aqui, né? Vamos ver alguma outra coisinha que a gente não estudou ainda. Então eu disse que a gente ia ver quais são as consequências em nós mesmos. Então, pensando em Saul, qual foi a consequência que vocês acharam que aquela falta de identidade espiritual, falta de saber quem ele era, de reconhecer o que Deus tinha feito para ele naquele momento e ungir ele como um líder do povo dele. O que essas emoções dele tão perturbadas gerou nele mesmo? Eu vou deixar vocês, quem quiser falar, que conclusão vocês chegam? Em que foi ruim isso para o próprio Saul? Quem vai falar primeiro? Distanciou ele de Deus, né? Isso, distanciou ele de Deus. O que mais? Ele acabou tomando decisões precipitadas, né? Foi. Ele tomou muitas decisões precipitadas. O que mais? Quanto mais ele achava que estava assumindo o controle, mais ele perdia o controle, né? Isso mesmo. Às vezes, quando a gente quer agir pela nossa própria força, achando que a gente é muito poderoso, é nessas horas que a gente está perdendo, porque a própria palavra de Deus diz que quando sou fraco, então é que sou forte, né? O que mais? Vamos ver. Nosso temperamento também depende da nossa intimidade com Deus. Isso. Se a gente deixar do jeito que a gente né? Deixar a vida levar a gente com o nosso temperamento, com as nossas emoções desenfreadas, só vai dar problema, mas a nossa intimidade com Deus vai fazer colocar tanto o nosso temperamento como nossas emoções nos trilhos de Deus, né? Muito bom. Mais alguém quer falar? Raquel? Gerou muito medo nele. Gerou medo, isso mesmo. Porque ele ficou com insegurança, e a insegurança fez ele tomar, igual o irmão Denilson falou, decisões precipitadas, né? Gerou medo. O que mais? Ninguém quer mais falar nada? Você vê que o Saul, ele tinha uma tendência a colocar também, ele queria colocar a glória das coisas nele, né? E a culpa dos fracassos em outras. No momento que ele fez a desobediência, sacrificou antes do Samuel chegar, ele falou, olha, o povo estava indo embora, então a culpa era do povo que estava indo embora e do Samuel que demorou para chegar, né? Então, nunca era dele que tomou a decisão precipitada. Então, na nossa vida, a gente precisa de ver essas coisas. Então, ele teve esse fracasso, e o Samuel chegou e falou, olha, você teria hoje confirmado o seu reino. Isso aí dá até uma dor no coração, né? Você teria hoje se estabelecido a sua casa como rei, mas ele perdeu, na verdade, ele perdeu o trono. E na família dele também, a gente vê aqui, né, em nossos familiares, aqui trazendo para a nossa vida, em nós mesmos, quantos cristãos, né, que têm o Espírito Santo habitando nele, aceitaram Cristo como Salvador, e às vezes eles levam uma vida de fracasso,
ele leva uma vida triste porque não sabe cuidar dessa área da vida. Então, fica como Saul, às vezes tomando decisões precipitadas, às vezes colocando os pés pelas mãos, né? Pastor Gildo, olha, boa noite, Pastor Gildo. Ergueu a mão, pode falar, irmão. Na verdade, o fracasso do Saul, assim como o fracasso de muitos cristãos, é o auto-orgulho, é não reconhecer, né? E esse foi o principal fracasso de Saul, né? Que Sim. Não se humilhar diante das pessoas e diante das circunstâncias também, né? Isso acontece muito com a gente, né? Acontece muito com muitos cristãos e não é diferente com liderança, com qualquer tipo de... Não. Né? Nós somos assim, né? É a nossa natureza. Né? É a nossa natureza, muito boa, natureza. Muito bom. Muito bom, pastor, é verdade, porque o remédio para todas essas coisas, quando a gente passa, deixa tudo bagunçar na vida da gente, não toma cuidado com essas coisas e vai deixando a nossa vida entulhar tudo, o que resolve tudo isso é quando aquele versículo de 1 João 1, 8 e 9, que fala, se a gente disser que não tem pecado, nós enganamos a nós mesmos e a verdade não está em nós. Mas se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Então, quando tudo deu errado, a gente volta para Cristo e ele é fiel e justo e arrepende, né, como o pastor Gil falou, do nosso orgulho, né, da nossa autossuficiência que muitas vezes a gente tem, que faz com que a gente perca muita coisa, tem coisas que é recuperáveis, mas tem coisa que não volta. Essa é a minha preocupação. Assim, quando eu fico me avaliando, eu falo, olha, tem coisas que a gente vai lá e dá para recuperar. Perdão, Deus tem sempre o perdão para nós, porque nosso Deus é um Deus gracioso, que perdoa as nossas iniquidades, perdoa o nosso pecado, mas a gente tem consequência, e tem coisa que depois não volta mais. Quando Deus falou para o Saul assim, olha, eu te rejeitei, e eu escolhi um outro melhor do que você, isso aí para quem tem baixa autoestima é triste. Talvez Deus queria mostrar para ele. Falar, eu te rejeitei, mas não porque você era da casa de Benjamim, o menor das tribos de Israel, o menor filho, tudo aquilo que você pensava para Deus não tinha valor nenhum. Mas eu te rejeitei porque você não me obedeceu, você quis ser orgulhoso, você quis achar que agora na sua posição você poderia pisar, fazer o que você quisesse, e isso aí acontece, né? O meu microfone não, tá certo. É que eu vi aqui uma mensagem que o microfone está desativado, não é que eu estou falando por aqui. Muito bem, irmãos, isso aí pode acontecer com a gente. Então, nós estamos falando do Saul, porque quando a gente olha para a palavra de Deus, quando a gente olha a vida dos servos de Deus na Bíblia, isso aí é para o nosso crescimento. A gente aprende com os erros dos outros. Então, nós não queremos perder aquilo que nós temos conquistado, às vezes com muito esforço, né? Mas a gente quer receber o completo galardão. Tem esse versículo aí, não está falando da salvação, mas está falando que às vezes você se esforça fazendo uma coisa, um ministério, uma coisa que você acha importante, às vezes por uma desobediência, por um orgulho, por uma coisa assim, você não recebe o completo galardão, tá? O que as emoções desenfreadas pode causar a nós mesmos, né? No caso do Saul, aqui eu coloquei entre parênteses, aspas, porque no caso agora, nós estamos falando da autoestima, mas tem muitas outras emoções que podem causar essas coisas, mas no caso da baixa autoestima, eu coloquei aqui que a maioria das pessoas com baixa autoestima, ela busca a glória para si mesmo e para se autoafirmar. Entendeu? Ela tem a baixa autoestima lá dentro dela, ela nem admite. Pessoa que tem baixa autoestima, ela não admite. Não, eu não tenho baixa autoestima.
para mostrar que ela não tem baixa autoestima quando ela consegue ter uma oportunidade de fazer alguma coisa, ao invés dela buscar a identidade dela em Cristo, falar, olha, eu estou chegando nesse ponto aqui porque Deus é bom para mim e pôde usar uma pessoa como eu para, olha só como que Deus é maravilhoso. Em vez dela glorificar e ter esse contentamento em Deus, em Cristo, ela quer se autoafirmar e falar, ó, agora eu estou aqui, eu vou mostrar quem eu sou, né? Que eu posso fazer isso. Então ela busca a glória para si mesma, é aquele tipo de pessoa que todo o tempo ela está mostrando o que ela sabe fazer, que ela talvez é melhor do que o outro, fica se autoafirmando o tempo todo. Eu sei que vocês vão lidar muito com pessoas assim, porque eu às vezes lido, então eu sei que vocês também vão lidar com pessoas com esse tipo de problema, então a gente tem que conduzir elas para quê? Para a identidade em Jesus, em Cristo, falar, olha como que Deus é bom, até às vezes com crianças eu faço isso, até com os meus netinhos, quando eles vêm se gloriar de alguma coisa, a Bíblia não fala que aquele que se gloria-se no Senhor, né? Gloriar, a gente tem que gloriar em conhecer a Deus. Então eu falo assim, nossa, que legal, como Deus é bom, que ajudou você a saber fazer isso, olha que legal. E eu sempre coloco Deus, e para as meninas, minhas filhas, eu sempre falava isso. Então, quando eu vejo que está parecendo um pouco de orgulho, eu falo, olha como que Deus é bom, né? Olha o que Ele está fazendo que na sua vida, ajudando você a realizar essa coisa, olha que bacana. Então, a glória é sempre quando você lidar com seus filhos, com membros, com liderados e com você mesmo. Sempre põe a glória em Jesus, porque para Ele, por Ele, tudo, são todas as coisas. Então, a Ele tem que ser a glória. Tudo que a gente fazer tem que ser para a glória de Deus. E não aqui, no caso de ficar com baixa autoestima e ficar buscando glória o tempo todo para autoafirmar que você é alguma coisa. Na verdade, nós não somos muita coisa, não, nós não somos nada. Sem Cristo, nós não somos nada, mas com Cristo é aquilo que eu falei, né? Nós alcançamos essa posição por meio de Jesus. Outra coisa, a pessoa com baixa autoestima e com emoções descontroladas, ela busca justificativa para os seus erros. E às vezes elas acusam outros pelo que elas fizeram. No caso do Saul, ele foi lá, passou na frente do Samuel, e ele falou... a culpa é do povo que estava indo embora, o Samuel demorou, e também teve aquela primeira guerra lá que o Jonatas, o filho dele, ele estava com 1.000 soldados e ele tinha alcançado uma vitória, não estava concluída a guerra, mas ele queria que falasse para todo mundo que ele que conseguiu fazer aquilo. Então, tem umas pessoas que têm uma necessidade, assim, quase neurótica, de o tempo todo ficar chamando a glória para ele, mostrando, ó, eu fiz isso, eu sei fazer isso, eu sei fazer isso melhor que você, eu tenho isso, eu posso fazer isso. Não, eu não vejo necessidade de nada disso. Porque quando você só faz o que Deus quer que você faça, tranquilo, confiando em Deus, sabendo quem você é, todo mundo vai ver, Deus vai ver, e não precisa de ficar... se alguma coisa deu errado, foi você, foi eu, e fiz errado, eu quero pedir perdão e tocar minha vida para frente, não ficar buscando, assim, insanamente um culpado para você não assumir que você errou, né? Essa é uma atitude de pessoas que têm emoções descontroladas. E pessoas assim, ela tem uma forte tendência a desobedecer a Deus, em busca da aprovação humana. Então, e quantas vezes a gente vê isso, né? A pessoa teme o homem, teme o que os homens vão pensar, mas não teme o Deus que criou
ela que sabe tudo sobre ela, e que deu Jesus, deu o filho dele para salvar, então não teme a Deus. Então, por exemplo, Deus eu não estou vendo, pensa que porque não está vendo Deus aqui pessoalmente, que ele não está vendo. Então, eu gosto de falar aqui nas minhas aulas, o Daniel sabe disso, que ele está em todas as nossas aulas de seminário. Aquele versículo que fala que todas as coisas estão nuas e patentes diante dos olhos a quem a gente vai prestar conta. Então, Deus vê tudo. Para que a gente vai ficar fazendo uma performance aqui para os outros saber pensar de nós? Não. Seja você mesmo, busca a aprovação de Deus. Porque daí, se você está buscando a aprovação de Deus, glorificando a Deus com a sua vida, e você está cada vez buscando ser mais parecido com Jesus, o que vai acontecer? A consequência de que você está querendo, que é que os outros amam você, e vai acontecer naturalmente, né? Não precisa de você impor isso. Pessoas com emoções descontroladas, baixa autoestima e outros, pode ter inveja e perseguir pessoas que são o que elas gostariam de ser. Você sabe que os maiores problemas de inveja, às vezes as pessoas pensam que é sobre coisa. Tem pessoa que está com inveja porque eu comprei um carro zero. Né? Não comprei, não. Não teria problema se eu tivesse comprado, mas não comprei. Mas assim, tem pessoas que pensam, eu não posso nem falar para os outros que eu comprei uma casa própria, porque vai ter inveja. Eu canso de ouvir isso, eu tenho medo de inveja. A inveja que eu acho que dá mais problema é quando as pessoas têm inveja do que você é. E isso aí acontece. Vocês já viram acontecer isso? Tem pessoas que têm inveja daquilo que você é como pessoa. Se você ama Deus, se você tem um relacionamento com Deus, e às vezes a pessoa não tem, ela começa a te perseguir, criticar você. Alguém já passou por isso? Talvez vocês não queiram falar, mas se vocês puxarem a memória, às vezes a pessoa persegue, tá vendo, aquela pessoa só fica lá fazendo as coisas lá, porque ela quer aparecer para o pastor ou para a igreja, não sei o quê, e às vezes a pessoa só tem um relacionamento com Deus e ela quer ser serva, ela quer fazer o máximo que ela pode para que outras pessoas conheçam Cristo, não está com mal intenção nenhuma, e tem gente lá perseguindo. O Saul não fez isso com o Davi? Ele viveu uma vida infrutífera, porque ele gastou toda a vida dele para ficar perseguindo o Davi, sendo que o Davi ficou quieto no canto dele, esperando a hora que Deus colocou ele no trono. Então, quando você confia em Deus, quem te coloca no lugar onde você deve estar é Deus. Então, esse aí é pessoas que não estão com as emoções corretas e não tem uma intimidade com Deus, tá? E outra consequência da saúde emocional, de emoções bagunçadas, é a autodestruição. Provérbio 17, 22, eu achei tantos versículos no livro de Provérbio, que esse desafio que eu espero que vocês tenham achado também. Vou até ver aqui uns que eu achei. Mas ali, vamos ler, quem pode ler para mim o Provérbios 17, 22? Que o Daniel não está podendo ler aqui para mim. Pode ler. Achei aqui. Pode ler, irmão, por favor. Provérbio 17, 22. O coração alegre é bom remédio, mas o espírito abatido faz secar os ossos. Tá vendo? Então, lembra que eu falei que Deus menciona na Bíblia o coração como se fosse o centro das nossas emoções, porque o coração é um órgão vital, e é um dos órgãos que se manifesta quando a gente tem um estímulo nas nossas emoções, ou do medo. Sempre eu falo aqui, por exemplo, você está passando na rua tranquilo, né, até ouvindo uma música aqui no celular, fazendo uma caminhada, de repente sai um cachorro latindo lá, o teu coração dispara, né?
Então, o coração é usado nesse sentido. Então, o coração alegre, quando suas emoções, a alegria, que é uma emoção e também um fruto do Espírito Santo, quando ela está dominando o seu coração, a pessoa fica até mais bonita, né? Às vezes a gente fala, olha, você está bonita, está com um sorrisão no rosto, mas o espírito abatido seca os ossos. Isso aí está falando de doenças emocionais, doenças psicossomáticas que tem hoje, tantas doenças autoimunes, tudo tem a ver com a emoção. Não trata, não vai atrás, não busca a cura disso daí, o que vai acontecer? Vai ser pessoa com problema físico também. Tem muitas doenças que são provenientes da emoção. Quando o homem pecou, ele foi desconectado de Deus em espírito. Morreu espiritualmente, ficou separado de Deus. Com isso, as suas emoções foram prejudicadas, por causa de estar desconectado de Deus, o pecado ali. E, mais para frente, isso aí atingiu o corpo e aí veio a morte, que Deus falou, o dia que você pecar, você vai morrer. Vai trazer a morte. Então, quando a gente aceita Cristo, isso aí é um processo que vem de novo, inverso, né? Você é reconectado com Deus em espírito, você nasce de novo, nasce do espírito, e se você tiver essa intimidade com Deus, o que vai acontecer? Vai afetar positivamente suas emoções, traz saúde para o seu corpo, o que fala nesse versículo, um coração alegre formoseia o rosto, mas o espírito abatido. Quando você está deixando todas essas coisas, você vai adoecer em todas as áreas, espiritualmente, fisicamente, né? Ali eu coloquei, pode evoluir para doenças físicas ou emocionais, como depressão, pânico e outras que têm surgido aí na modernidade. Deus nos instruiu para cuidarmos, proteger nossas emoções de nós mesmos, né? Porque às vezes a gente nem precisa do inimigo para a gente provocar um problema emocional para nós e para os outros, porque aqui eu coloquei que às vezes você prejudica você mesmo, daí tem a parte que você prejudica seus familiares, pessoas que te cercam, e também prejudica no trabalho. Onde você está, vai ter problema se você não se cuidar. Então, você tem que cuidar, né, de você mesmo. Quando você está tua mente está indo para outro lugar, buscando problema para você, lembra daquele versículo. Traz todo pensamento cativo à obediência a Cristo. Às vezes os nossos pensamentos, eles vão aí, ó, você não pode deixar eles soltos, porque ainda com o inimigo ajudando, você começa a ter medo, né? Medo, eu estou vendo muita instabilidade, medo, por questão dessa guerra, um fala uma coisa, fala outra. Ó, uma coisa que eu vou falar para vocês, eu dou aula de escatologia, tem muitas coisas que eu penso na minha cabeça aqui, sobre as coisas, mas eu não gosto de ficar dando a minha opinião, porque você tem que ir lá para a Bíblia, conhecer a palavra de Deus, e de qualquer forma, seja lá o que tiver vindo, nós temos um Deus que nos protege, que se a gente tiver guardado por Ele, para que a gente vai perder a nossa estabilidade emocional, ficar aí, correndo para lá e para cá, com medo, ouvindo às vezes até pessoas que querem ganhar like, quer ganhar seguidores. Tem pessoas que devem ter aumentado seguidores no Instagram e no YouTube, assim, assustadoramente, porque eles têm a solução para tudo, eles têm a resposta, eles sabem como que vai ser o cumprimento das profecias, sabe tudo, está tudo lá. Então, as pessoas, por ficar instável emocionalmente, com medo dessas coisas, então vai e começa a seguir e vai enchendo a cabeça de coisas que às vezes nem são verdadeiras. Então, confie em Deus, lê a sua Bíblia nesse momento de conflitos no mundo e coisas acontecendo para lá e para cá. Nós sabemos que é necessário que todas essas coisas aconteçam,
Então, não perca a sua estabilidade emocional, nem espiritual, porque Jesus falou, olha, não é para você, quando vocês ouvirem falar de todas as coisas, não fique com medo. A primeira reação, por que eu estou falando isso na aula de saúde emocional? Porque é tanta coisa que a gente tem acesso na modernidade, que isso aí provoca a nossa emoção do medo, e a gente o medo é para nos proteger, e a gente começa, né, ficar buscando, que é uma característica também dos últimos tempos, que fica amontoando para nós mesmos, doutores e mestres, que quer ensinar segundo as suas próprias ideias, e nós temos que voltar para a Bíblia e falar, Deus, o que eu preciso tanto nesse momento, como em qualquer outro momento da história, que nós vivermos aqui nessa terra, o que nós precisamos é obedecer a Deus e a palavra dele, em qualquer situação. O que vai guardar a gente de todo mal é a obediência, né? Primeiro ter Cristo como nosso Salvador, e obedecer ele, a palavra dele, e ficar firme confiando nele, pronto. E deixa Deus agir, tá? E não fica desesperado, instável nas suas emoções, que eu sei que a gente fica, né? Porque eu raramente eu assisto televisão, porque toda noite a gente tem um compromisso, então eu nem ligo televisão, e durante o dia tem trabalho. Mas se você liga a televisão, você fica em pânico, se você vê internet demais, você acaba ficando maluco de tanta coisa. Estou falando mentira? Não, né? Então, olha, vai para a palavra de Deus, tá? E aí Deus falou para a gente cuidar das nossas emoções. Aqui, Provérbios 4, 23. Quem vai ler para mim? Eu já achei. Se for espada para o ar. Uhum, pode ler, para a gente ganhar tempo. 4:23. Sobre tudo que se deve guardar, guarda o coração, que dele procedem as fontes da vida. Esse versículo aí, ele resume tudo que eu falei aqui essa noite. Tá? Eu só peguei, assim, esse versículo e acrescentei umas coisas, assim, igual quando a gente vai fazer uma farofa, né? Você pega a farinha, que é o principal, e daí você vai colocando uns incrementos. Mas olha, sobre tudo que você deve guardar, guarda o seu coração, porque dele procede as saídas da vida. O que quer dizer isso? Se o seu coração estiver ruim, se as suas emoções estiverem bagunçadas, é um trem descarrilhado. Isso aí vai comprometer você mesmo, vai comprometer a sua vida espiritual, saúde física, depois vai atingindo seus familiares, pessoas que convivem com você, na igreja. Às vezes tem pessoa que chega na igreja bravo, com a cara feia, e você não... Você estava alegre, quer dizer, você está tocando sua vida tudo alegre, né? Os irmãos estão tudo alegrezinho, de repente chega um, assim, chateadão, você não sabe o que está acontecendo com ele. E, às vezes, a pessoa, ela não entende isso, que ela deixou alguma coisa ali. Se ela precisa de ajuda, ela tem que procurar ajuda com um irmão ou outro, mas não ficar bravo ou se isolando, porque a pior coisa que pode acontecer é isso, você se isolar. Então, vai sair as saídas da vida. Guarda o seu coração, porque é dele que procede as saídas da vida. E no Efésios 6,17, quem já tiver aí, pode ler para mim. Pode ler, Fábio. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Sim. Então, esse aí tem todo esse trecho das Escrituras, né, que fala das armaduras de Deus, mas eu gosto desse versículo porque ele fala de duas coisas importantes. O capacete era para proteger o quê? A cabeça, não é? Por que a gente coloca o capacete? Então, na nossa cabeça, no nosso cérebro, é onde passam os nossos pensamentos, que desce para o nosso coração e que gera nossas emoções.
O Satanás, ele vai tentar a gente na nossa mente, por isso que a Bíblia fala que a gente tem que trazer cativo, quer dizer, cativo é uma coisa, quem vai cativo não vai porque quer, né? É meio forçado. Então, por exemplo, você tem que trazer cativo todo o pensamento à obediência a Cristo. Eu não sei onde que está a referência, quem descobrir aí, coloca aqui. Se o Daniel conseguir aí para mim, mas eu gosto desse versículo também. Trazer cativo todo o pensamento à obediência a Cristo. Na nossa cabeça é onde passa o nosso pensamento. Por isso Jesus falou assim, ó, Deus falou na palavra dele aqui, coloca o capacete da salvação. O apóstolo Paulo falou. Por quê? Ó, 2 Coríntios 10, 5, é esse trazer cativo todo pensamento à obediência a Cristo. Quem quiser anotar aí. 2 Coríntios 10, 5. Esse do capacete da salvação é para proteger os nossos pensamentos, porque eles são a causa de deixar as bagunças acontecer. Então, protege a tua cabeça de pensamentos ruins. Pode falar, pastor Gildo. Vamos ouvir o pastor Gildo. Um dos versículos que eu gosto muito em relação quando a gente fala de mente, se encontra lá em Filipenses 4, onde fala assim, não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo sejam conhecidos perante Deus, né? Conhecidas diante de Deus, com súplicas e ações de graça, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e as vossas mentes em Cristo Jesus. É a mesma forma como Paulo está falando, que eu vou usar só um exemplo, né? Para a gente entrar em algum departamento, por exemplo, para falar com o juiz, geralmente tem um guarda, né? Sim. Aí Cristo é esse guarda. Quando a gente está apresentando diante dele as nossas ansiedades, aquilo que... Aí, Cristo, sendo guarda do nosso coração e a nossa mente, quando o inimigo quiser entrar, o Cristo, como guarda, ele vai dizer, você não tem liberdade de entrar aqui. Por quê? Nós temos apresentado as nossas ansiedades, nossos desejos, aquilo que nos tem afligido diante de Deus, e Cristo que é quem vai guardar o nosso coração e a nossa mente. A nossa mente. Isso. Muito bom. Esse aí é Filipenses, né? Filipenses 4, né? 4, o capítulo todo de Filipenses 4 é maravilhoso para isso, né? Uhum. Fala eu gosto muito daquele que fala no que a gente deve pensar. Então, se a gente passar por essa peneira aí, muitos pensamentos a gente não vai deixar entrar na nossa mente, né? Isso. Muito bom, pastor. E colocando Cristo como o guardião da nossa mente, do nosso pensamento, para que a gente não seja desestabilizado emocionalmente pelos nossos próprios pensamentos. É o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Então, quando você ocupa a mente, igual esse Filipenses 4, tem lá um versículo que fala tudo que é verdadeiro, tudo que é puro, amável, de boa fama, e tem uma lista de coisas, fala assim, que isso deve ocupar o nosso pensamento. Então, aonde a gente vai encontrar isso? Na palavra de Deus. A gente vai ocupar a nossa mente com a palavra de Deus, então você vai estar protegendo seus pensamentos, e aquilo não vai descer no seu coração, nas suas emoções, e desestabilizar vocês. Não vai criar medo, não vai criar baixa autoestima, e a gente vai estar sempre sabendo quem nós somos, diante das coisas que estão acontecendo no mundo, nós sabemos quem nós somos em Cristo. Ele prometeu que nunca nos deixará e jamais nos desamparará. Aconteça o que acontecer, nós estamos na glória com Cristo. Ele está protegendo nossa família, nossa igreja, nossos amigos. E o pior que pode acontecer com a gente ainda é o melhor, né? O que o apóstolo Paulo falou para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro. Então, nós não temos motivo nenhum para desestabilizar, só para orar, como o pastor falou, o pastor Gildo falou, é orar, confiar em Deus, não ficar ouvindo
tanta notícia, tanta coisa para tirar a nossa paz. Tá bom? Tem mais alguém que quer falar? Pode abrir o microfone. Irmão, só quero, quando a gente fala de autoestima, né, dessas emoções, e que a nossa vida é como se fosse uma montanha, um vale, uma montanha, um vale. Eu entendo, eu sempre gosto de comparar também a nossa vida, quando se trata da questão emocional, como se fosse um traçado cardíaco. Para o nosso coração se manter batendo, lá no monitor vai estar apresentando aquele traçado cardíaco, que uma hora está em cima, outra hora está embaixo, que é conforme o batimento cardíaco e os movimentos do coração. Se tiver em linha reta, é porque está sem vida, né? Porque parou. Então, a nossa vida vai ser essa dinâmica também, né? Uma hora a gente vai estar lá em cima, outra hora lá embaixo. E o interessante é que é necessário que haja essa dinâmica mesmo, porque se estiver lá em cima, o ser humano acaba caindo na soberba e no orgulho de achar que não precisa de Deus. Sempre vai estar bem, não vai haver a necessidade de uma intervenção divina ou de uma dependência de Deus. E o sofrimento, essa baixa autoestima, muitas das vezes nos possibilita realmente nos aproximar de Deus, ter essa comunhão com Deus. A gente percebe através de vários personagens também, em que ele buscou realmente mais a presença de Deus quando estava passando por uma dificuldade, por um momento difícil. Então, eu entendo que a nossa vida é como se fosse um traçado cardíaco, né? Muito legal essa colocação, irmão. Muito bom. Mais alguém quer contribuir? Pastor Gil está com a mão levantada, quer falar alguma coisa? Não? Não, não. Ah, então tá bom. Então, gente, olha, foi um prazer ter vocês aqui essa noite. Mesmo que virtual, eu me sinto perto de vocês. Quando a gente não tem aula, 15 dias, eu oro por vocês podem ter certeza disso. Eu oro por cada um. Ontem nós tivemos um grupo de oração na minha casa, e eu pedi para os irmãos orar, falei, olha, ora para os alunos aqui presencial, a gente tem uma turma e tem essa turma online. Então, ora por esses irmãos, que eu não conheço pessoalmente, mas aqui mesmo nessa sala, você vê que legal, né? Eu sinto que eu conheço vocês. Me sinto íntima de vocês, que eu acho muito legal, porque o amor de Cristo nos une, né? Nos une. Então, que eu pedi que eles orassem por vocês, e eu oro também por vocês, e vamos orar uns para os outros, né? Nessa questão da emocional, e também orar para que a gente consiga chegar até o fim, né? Já está terminando quase essa matéria, essa aula, e continua fazendo desafio. Se achar algum versículo que fala sobre emoção, sobre essas questões que nós estamos falando, se quiser fazer algum comentário lá, é legal, e vamos ficar firme. Que Deus abençoe cada um de vocês, que vocês tenham um ótimo culto no final de semana, que a gente possa falar do Senhor, ganhar almas para Jesus, né? Jesus está próximo, e o que nós precisamos fazer é só falar de Cristo. Só isso. Tá bom? Então vamos terminar com a palavra de oração. Vou pedir que o irmão Fábio faz isso para nós. Deixa eu falar só uma coisinha, Sônia. Pode falar, então. Pode falar, Nilson. Eu quero cobrar o pastor Gildo, apesar de não conhecê-lo, mas eu sinto falta do bom dia dele. Aí, pastor, que bom. Olha lá, ó. Manda o devocional, porque eu sei que ele faz todos os dias. É só colocar lá no grupo. Bom dia, ele fala, né? Pode falar, irmão. Pode falar, pastor.
Ah, ele não falou, não. Mas tá bom, então vamos... Já recebeu a cobrança aí, pastor? Então, é só mandar o devocional lá no grupo. Pode orar, pastor, irmão. Santo Deus e amado Pai, graças te damos, Senhor, por mais um dia onde pudemos aqui aprender, ó Pai, sobre como controlar nossas emoções, como tratar, ó Pai, os problemas relacionados a ela. Graças te damos, Senhor, pela irmã Sônia, que esteve aqui disposta, Senhor, e pronta e preparada para nos trazer mais esses ensinos. Te louvamos por estar usando a vida dela para nos auxiliar e te louvamos, ó Pai, por cada aluno presente aqui nessa noite. Pedimos, Senhor, que o Senhor esteja nos dirigindo, nos fortalecendo, nos fazendo, ó Pai, cada vez mais humildes, a buscarmos a Tua presença, a buscarmos a Tua palavra, a segurança, ó Pai, por meio dela, e direção para que possamos ter a nossa vida equilibrada, nossas emoções tratadas, equilibradas, e que possamos ser vistos, ó Pai, como luz lá fora, no mundo, também em nossas casas, nossa igreja, nosso trabalho, e até mesmo, ó Pai, que possamos crescer mais na Tua graça. Prepara-nos, Senhor, para a próxima aula, guardando a cada aluno e também a irmã Sônia, Senhor, nas Tuas mãos. Em nome de Jesus, amém. Amém. Que Deus abençoe a todos e até sexta-feira, se Deus permitir. Amém. Fica com Amém. Deus.